Bem-vindos a mais um episódio do Stardate Podcast. Eu sou a Janes Andrade. E eu sou a Beatriz Tribia do Estou Consciente. E hoje, pra você aí, que sempre quis fazer uma consulta de tarô, não teve coragem, ou pra você, né, que já faz, já tem esse acompanhamento, o nosso assunto é voltado totalmente pra tarô. 100% tarô. O básico do tarô, principalmente, igual a Janis falou. Nunca tirei, que é isso, como que faz. Que perguntas posso fazer? Qual é a minha necessidade, como que isso pode me ajudar? Primeiramente, vamos desmistificar esse assunto hoje aqui. E pra isso, é claro, a gente trouxe a maravilhosa Flávia. Flávia, muito bem-vinda. Olá, obrigada. Prazer! Obrigado, prazer é meu. Que bom ter você aqui com a gente. Olha, eu tava bem ansiosa por esse episódio, porque assim, eu não sou a maior conhecedora de tarô. Então, eu acho que eu vou usar de toda a sua expertise pra tirar todas as minhas dúvidas, viu? E a gente vai trocando, né? Exatamente. Esse é o objetivo hoje. É Quero nem isso. saber. Eu agradeço muito o convite. Tô muito feliz de estar aqui também. E, por favor, fale um pouco da sua jornada, assim, de como que isso chegou até você, porque eu acredito que para quem tá escutando a gente aqui, que também não sabe, eu acredito que você também... como que foi isso, essa descoberta pra você do tarô? Gente, foi muito louco. Não, é sério. O tarô, não fui eu que busquei o tarô. O tarô me buscou, de verdade, assim. Porque ele veio... Eu era uma pessoa que não acreditava. Eu era cética. Eu sempre fui meio mística, assim, de gostar de incenso, cristal, essas coisas, né? Mas, como eu estudei astrologia, eu era muito cética... Astronomia. Eu era muito cética em relação à astrologia, entendeu? Porque, né, tem toda a parte científica e tal. E o tarô, eu achava uma balela. E aí... Como muitas pessoas, eu acho até muitas pessoas estão ouvindo, muitas consulentes minhas chegam no tarô por causa de um alecrim, né? Um alecrim A dourado, maioria. né? A maioria, e o meu caso foi esse. Eu conheci uma pessoa faz alguns anos que bagunçou minha vida e eu, sei lá, achei interessante, assim, comecei a ver o tarô, falei, deixa eu ver, Vamos ver né? o que dá aqui. Não custa Testar, nada, né? Ver o que isso me disse, me ajuda. Não custa nada. E comecei a ver, comecei a fazer consulta, assim, eu ser consultada. A minha prima já jogava tarô há mais de 20 anos. E aí ela começou a me mostrar. E aí eu comecei a achar bonito. Comecei a me interessar. Aí eu fiz psicanálise. E na psicanálise eu descobri o inconsciente coletivo de Jung. E aí eu comecei a estudar o tarô pelo inconsciente coletivo de Jung. Ai, que tudo. Foi muito legal, mas eu era muito assim, não. Eu tenho até que resgatar. Eu tenho um history que eu gravei lá no comecinho do meu Instagram, falando assim, gente, meu tarô é 100% inconsciente coletivo, não tem nada de espiritualidade envolvida, sabe? Até que resgatar. A vida depois, né? Corta meus lenços das minhas ciganas aqui, né? Corta. E foi muito rápido. Eu trabalhava como secretária executiva numa empresa. Já estava 10 anos na área. Caramba. E aí foi na época da pandemia. Aí a gente estava voltando pro escritório. E eu não tava mais a fim de ir pro escritório. Todo mundo ia ficar híbrido, só eu ia ter que ir pro escritório todo dia. E eu, cara, não tava gostando e tal. E aí uma amiga me pediu uma leitura, ela gostou. Aí ela indicou pra outra amiga. Aí a minha prima falou, eu quero pagar pela sua leitura. Uau. Eu falei, tá bom. Em uma semana eu tinha, tipo, umas 10 clientes. E já pagantes, já atuando, já uhul. Foi muito rápido. Eu amo. Foi muito rápido. Aí eu abri meu Instagram, em 15 dias eu fiz meu salário. Eu falei, maravilhoso. Era pra ser isso aqui, ó. E é isso. E aí eu fui muito de cabeça, assim. Nossa, imagina, porque 10 anos trabalhando numa empresa e você falar, meu... É por isso que eu digo. Tá mexendo, né? É um salto de fé, né? Muito. E na época eu não tinha noção. Hoje, depois de muito tempo estudando e me conectando com a espiritualidade, que eu também fui para um caminho muito espiritual, aí eu sei que é porque eu tava já sendo guiada. Eles já estavam lá, olha... aqui. Flávia. E eu acho muito legal, porque é a espiritualidade que também traz os pacientes e as consulentes e as conexões que vão acontecendo, né? Muitas pessoas perguntam, nossa, não sei por que eu me conectei com você e agora eu tô aqui fazendo consulta. Aí, tipo,
Eu sei o porquê. Exatamente. E é muita energia, né? Porque as consulentes... Existem muitos tarólogos e tarólogas na internet, principalmente. Mas aquela consulente vai se conectar com você. A sua energia. E tem pra todo mundo, assim. E a sua Isso é egrégora lindo. também vai estar selecionando, né? O negócio que eu sempre costumo perguntar aqui no podcast é se você também sente que a sua espiritualidade traz as pessoas certas na semana certa. Aquele assunto, ele fica em evidência. Você fala, meu Deus, parece que todo mundo que está tendo esse por problema isso e todo mundo, né? tá vindo essa semana e também, tipo, o meu problema tá reverberando e aquela cliente, ela espelha eu. E aí eu sei que, assim, quem tá trazendo é a galerinha aqui do lado, sabe? Eu não sei se pra você também é assim. Nossa, total. Eu até arrepio, assim, tá sério, tô arrepiada, porque... É muito interessante isso. Eu também participo de rituais, né? Ayahuasca e tal. E aí, nesse final de semana, a gente fez um ritual. E o trabalho foi comunicação. Comunicação. E, ó, gente, é muito poderoso, de verdade. E vocês são parte disso. Por quê? A gente trabalhou muito a comunicação e tal. E aí, na semana, vieram muitas consulentes me pedir conselhos, porque elas tinham algumas coisas entaladas. Por exemplo, eu tenho uma consulente... que eu até gravei um vídeo sobre ela recentemente, porque eu abri uma mesa, saiu que ela ia ser pedida em casamento, depois de 8 anos sendo enrolada, ela nem acreditou. Aí ela foi pedida. Ela me chamou até pra ser madrinha por causa disso. Ai, que fofa. E aí ela veio falar pra mim assim, ai meu Deus, tem uma mulher que eu convidei pro meu casamento e eu me arrependi, porque eu descobri que ela tem inveja, que ela tá fazendo umas coisas pra me prejudicar, enfim. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Aí eu falei, você vai ter que se comunicar. Não. Vai ter que se expressar. E aí veio pra mim isso muito forte. Outras consulentes com questões de comunicação. E aí veio essa entrevista que é comunicação nessa semana. Gente, não tem como duvidar. É muito legal, gente. É muito. Não tem nem o que falar. É muito. Aí eu mandei pra minha egrégora, né, onde eu participo dos rituais, eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu fui convidada pra participar de um podcast. Nossa, que máximo, né? É muito surreal. É muito surreal. E aí eu penso assim, né? Fala, na sua visão, o que o tarô é? O que ele representa, assim? Se você fosse definir o tarô pra quem não sabe o que ele é. É o clichê. É autoconhecimento e direcionamento. Né? Tem até uma música que fala que a cigana usa as cartas para se direcionar. Inclusive, uma coisa que eu não concordo, que eu vejo muito por aí, é gente usando o tarô como um destino. Né? Então, eu abro uma carta, você deve concordar comigo, pelo visto, né? Sei lá, vai acontecer... vou dar mais um exemplo de uma consulente dessa semana, de ontem. Abri uma carta lá, daí tem uma pessoa com quem ela estava junto e não ia dar certo, deu muita briga, e apareceu que ele vai voltar. E ela falou assim, eu não quero. O que eu faço para mudar isso? E aí você vai e abre o tarô para conseguir conquistar o seu objetivo com aquele direcionamento. Porque pra senão mim é isso. fica um exemplo, o que eu observo muito, eu acho que você também. Apareceu que ele vai voltar. Mas você quer? Não é porque tá saindo no tarô que ele vai voltar que você tem que aceitar. Exatamente. Oi? E também, assim, o porquê que você quer que essa pessoa volte, sabe? Tem várias problemáticas que, assim, até a palavra destino, ela é muito perigosa, porque senão a pessoa, ela acha que é predestinada a apenas uma linha de tempo, e a gente tem várias linhas de tempo a ser vividas aqui, a gente vai tendo essas escolhas perante o nosso livre-arbítrio e tal. E o tarô é a mesma coisa, ele vai te dar esse panorama e aí você vai tomar as ações. Se vir uma tendência negativa, você vai olhar e falar, tá, eu vou mudar isso aqui. Exatamente. Então, eu não sei como é pra você, mas o que eu observo é um exemplo. Saiu aqui que a paciente pode ter uma tendência muito grande de começar a desentender muito com o namorado e, dependendo disso, pode acarretar numa separação mesmo besta, né? Porque o tarô fala, olha, cuidado, porque pode ser uma separação besta. Se ela não tá afim de se separar, se ela tá vendo que ela tá repetindo ciclos de falta de comunicação, já que é o assunto aqui, então, toda vez que eu preciso comunicar os meus sentimentos, toda vez que eu preciso comunicar o que eu tô sentindo, eu termino.
Sim. Porque aí dá uma merda, porque eu não sei me comunicar. Uhum. Então, vamos fazer diferente, porque o tarô tá falando que pode acontecer a mesma coisa. Sim. E você vai perder mais um relacionamento, mais uma oportunidade. Exato. Então, eu vejo muito isso, assim, sabe? Eu não sei como é pra você isso. É, exato isso. E aí, até pegando esse exemplo dessa consulente, porque ontem eu falei isso pra ela. Recente. Conselho na mesa dela tinha sido o seguinte: olha, vai ter briga. Então, controla, porque ela é uma pessoa muito, né, energética, ela é de Áries, né? E aí, falou assim, controla, não briga, né? Não briga. Só que, além disso, aí eu até gosto de ir mais fundo. Falei, por que a gente não abre uma mesa para ver o seu interior? Né? O que está no seu inconsciente, o que você tem de crença que está atraindo esse tipo de padrão de relacionamento que está fazendo isso na sua vida. Porque já é o segundo namorado dela que é o mesmo padrão. O que está acontecendo? Por quê? Aí eu uso o tarô para isso, para ver o inconsciente, para entender o que tá lá na profundeza. E tem algumas coisas, às vezes, que saem e a consulente fala assim, não, nada a ver. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Aí passa um tempinho e ela volta. Então. Sabe aquilo que você me falou? Eu não quero falar nada, não. Mas... E aí você descobre o que tá dentro de você, que é inconsciente, a gente não sabe, A não gente vê. traz coisas à tona, né? E A aí, percepção. exato. E aí você descobre, você consegue trabalhar. E aí você trabalha e aí muda o que acontece no externo. Então a gente pode falar que o tarô ele é direcionamento, né? Direcionamento. Ele não é um fato, ele é um direcionamento. Isso. Eu acredito que ele faz você ver a sua vida como se você fosse um personagem de um filme. Aí você consegue sair da sua esfera e aí você vê de fora. Um exemplo. Tem um exemplo muito engraçado. Tem uma paciente que ela chegou e ela falou o seguinte: Bia, o meu namorado não expõe as emoções. Eu tô com muita dúvida do que ele sente. E quando abriu o tarô, falei, quem não expõe é você. Eita. E aí, Faz tipo, birra. ela estava em sofrimento, em isolamento emocional, e ele tava, tipo, querendo muito fazer dar certo. Mas, de novo, não conseguindo se comunicar, porque ela não estava aberta para a comunicação. Que coisa, ela né? estava sofrendo. Ela não estava conseguindo. Então, como que ele também vai ter uma abertura, uma brecha para falar sobre as emoções se ela, assim, tava totalmente congelada, Fechada, né? Fechada. E ela conseguiu ter essa visão de fora, de tipo, eita. É mesmo? O que eu tô fazendo? Então, acho que além disso também, o tarô, ele traz essa visão, assim, sabe? Até sistêmica, que a gente tava falando mais, né? Da mulher sistêmica ali. Inclusive, isso aqui foi um presente de uma consulente muito querida. Se Ah. você estiver assistindo, muito obrigada. E veio no momento certo para trabalhar isso. E acontece muito de me pedirem leituras sobre uma determinada pessoa. E aí sai, porque tá travado, porque não sei o quê. Mas quem tá travado é quem pediu a leitura. Flávia, Acontece assim, bastante. a gente tá falando, né, dessas experiências dos consulentes, mas como que essa pessoa que nunca passou, né, numa consulta de tarô, o que ela tem que se preparar, assim? Como que ela... Em termos de pergunta, para que ela faça as perguntas claras do que ela quer saber. Tem que ser uma pergunta com sim ou não, de resposta. Como e quais assuntos ela pode abordar, sabe? Eu acho que isso é muito particular de tarólogo para tarólogo. Mas, para mim, a pessoa geralmente vem, me passa a situação. Às vezes ela tem a pergunta já direta, mas geralmente ela me conta a situação, eu oriento como elaborar. Não precisa ser de sim ou não. A gente abre uma pergunta aberta ali mesmo, que vai trazer mais profundidade. Né? Agora, o que eu não gosto de trabalhar, eu sei que tem tarólogos que trabalham, mas eu não gosto de trabalhar com perguntas sobre traição, morte e gravidez. Porque eu acho que são assuntos que a gente acaba mexendo onde não deve mexer. Não que não possa ser feito esse tipo de pergunta, porque pode ser feito. O tarô vai responder qualquer coisa que você perguntar. Mas eu, Flávia, não gosto de trabalhar com isso. Sobre como perguntar... Eu também sou uma particularidade minha. Eu gosto muito de fazer perguntas no aspecto positivo, né? Então, por exemplo, eu já recebi várias perguntas assim. O meu relacionamento vai terminar? Aí eu falo, não vamos mudar essa pergunta? Ótimo. Vamos perguntar o que fazer para que o relacionamento se mantenha? Sabe? Maravilha. Eu gosto de direcionar dessa forma. Nossa, ótimo. E é interessante você falar que você guia a pessoa junto também, né? Porque é estranho. Eu fico pensando
né? Se eu fosse sentar pra fazer a primeira pergunta, eu ia travar, eu acho. Eu falo, tá, o que eu quero saber, primeiramente? Será que eu quero mesmo saber? Então, acho que a forma como é perguntado é o que você falou, faz muita diferença, né? É assim, eu tô perguntando se meu relacionamento vai acabar, eu quero que ele acabe, né? Eu quero ou eu não quero? Se eu não quero, vamos fazer essa pergunta melhor. O que eu posso, né, fazer pra que a gente arrume o que tá de errado? Então é muito mágico esse seu direcionamento aí, ó. O pessoal de casa já fica até mais tranquilo, né? Eu vou fazer a primeira sessão. Porque senão, eu acho que o paciente ele enxerga a taróloga, o tarólogo como uma entidade, um ser, e não sabe nem falar. Aí você fala, não, calma, me conta a sua situação, vamos conversar. E não precisa chegar com essas perguntas extremamente prontas, assim, sabe? Eu digo que todo taróloga tem que ser um pouquinho psicólogo também. Claro. 100%. Né? Porque 100%. a gente recebe as maiores dores das pessoas, né? Então, eu tenho, assim... Eu tenho que ter essa sensibilidade. Às vezes me mandam, tipo, uns áudios de 10 minutos, assim, contando a história para eu elaborar uma pergunta. Eu vou lá, escuto. E aí a gente vai, não, ó, vamos perguntar desse jeito. Né, para ter Porque a pergunta ela é muito importante para você extrair a melhor resposta. Sim. Né? O que você pergunta é o que o tarô vai responder. Então, se você fizer uma pergunta torta, você vai receber uma resposta torta. É ótimo. Faz muito sentido. E aí, você tinha perguntado sobre o que a pessoa precisa se preparar. A única coisa que eu acho muito importante é a pessoa soltar a ansiedade, sabe? Porque senão fica aquele campo mental assim, ó. E interfere na leitura. Nossa, interfere muito. Às vezes a pessoa não consegue nem prestar atenção na sua resposta, né? Não, na resposta que o tarô tá dando. E aí, às vezes, a pessoa não está aberta para a resposta, que é o que você falou também. Outra coisa, tem que querer ouvir a resposta. Sim. Independente se é bom ou não. Totalmente diferente quando eu faço uma leitura para uma pessoa muito fechada, energeticamente falando, ou uma pessoa que não tá querendo saber. E para uma pessoa mais aberta, que tá tranquila com aquele assunto, que tá tipo, não, no seu tempo, e tem mais clareza. Até uma questão de espiritualidade. Quando eu vejo que a pessoa ela tem uma espiritualidade mais forte, a leitura é só... E é muito, muito louco. Assim, eu imagino que acontece com você, de você estar fazendo uma leitura, que às vezes tá meio torto, o negócio começa a cair coisa, cai vela, a carta voa. E, cara, eu falo, não é pra fazer agora. Aí eu falo pra consulente, respira, você vai se acalmar. Você se acalme. Pelo amor de Deus. Depois a gente abre isso aqui. Porque até entrando num assunto que eu também acho que é importante falar, tá? O tarô, ele não é só tarô. Ele é um portal espiritual. E a gente se conecta com energias espirituais. E se você tá abrindo um campo de forma despreparada, sem conexão, sem autorização, tem gente que quer saber da vida de um terceiro, por exemplo. Não vou mexer no campo de uma pessoa que não deu autorização. Isso atrai energias né, negativas espirituais também. Sim. Então ótimo. Então você traria como um exemplo de perguntas a não serem feitas, é isso. Quando é muito sobre a vida do outro que não interfere na sua, diretamente, né? Tipo, não é uma relação assim, eu tô com um problema com a minha mãe, aí tudo bem, porque é o seu problema, né? Seu. Mas quando minha mãe está com um problema com o vizinho dela. Isso não é problema seu. Não é problema seu. E eu recebo muitas pessoas que querem saber. Jura? Recebo essa semana. Sério? Uma mãe queria saber se o filho ia conseguir um assunto X, só que o filho já é maior de idade, né? Aí eu falei, olha, tudo bem, posso fazer, mas ele precisa me pedir essa leitura. Sim. Não, mas ele autoriza. Mas eu preciso que ele me peça. Aí um outro assunto também, uma consulente, o meu marido, ele tá desempregado há tanto tempo, mas ele não quer falar sobre isso pra ninguém, e eu quero saber o que ele tem que fazer pra conseguir um emprego. Ele que precisa me procurar. Nossa, perfeito. Se ele nem quer falar sobre o assunto com ninguém, eu vou mexer no campo dele. Não, e pra ele não querer falar sobre esse assunto, tem coisa psicológica ali que ele precisa tratar. Tipo, o porquê que não tá querendo falar sobre isso, às vezes, tipo, com as pessoas, até talvez pra ele conseguir um trabalho. Se abrir, ter um network melhor, mas enfim. Acho que a gente tem que ter esse feeling, né? De que se a gente não gostaria, né? Que as pessoas acessassem o nosso oculto, coisas que a gente não quer mexer, né? E aí a gente vai mexer no do outro. E aí a gente entra até naquele assunto de karma, né? Você começa, por mais boa que seja a intenção,
você começa a puxar o que é do outro pra você. Isso caracteriza um karma. Que aí Sim. depois você fica com a tua vida tudo embolada. Você Não sabe o que sabe o que tá aconteceu. acontecendo. Ai, mas eu tô toda travada. Aí depois culpa quem? A consulente, né? Fala, a consulente lá, taróloga. Fala, eu fui lá com você e minha vida ficou uma bagunça, né? E eu tô vendo esse livro da Cabala Hermética, dessa história do tarô. Eu vi que você trouxe, então eu quero saber mais sobre esse livro babado, enorme. Eu trouxe, porque quando eu vou falar sobre a minha história com o tarô, né? Eu comecei a estudar muito sozinha. Eu fiz curso, assim, fiz uns cursos, mas eu comecei a estudar mais sozinha. E esse aqui é um livro que ele é muito completo. Ele traz toda a história do tarô, mesmo as origens, né? A origem do tarô como na época dos jogos, que era um jogo, e enfim, foi se popularizando. E ele traz cada arcano desde a sua origem. Então, ele é muito bom, assim, para quem tá querendo começar a entender e não quer ficar fazendo curso, entendeu? Porque dá para trabalhar de uma forma muito autônoma, né? Legal. Eu aprendi muito aprendendo os significados das cartas, e aí eu fui jogando, sabe, na prática. Fui jogando, e aí eu olhava, assim, o significado, jogando e tal. Então, é um livro que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. Ele é maravilhoso. Ele é. Nossa, livro de capa dura. Olha que lindo, nossa. E ele abre, vocês vão ver as figuras. Ele tem todas as imagens. Então, Uau, nossa, é mega ilustrativo. É muito bom, né? Você já assimila também. Sim. Nossa, que lindo. E ele nunca se perdeu, né? Tão lindo isso. Não, ele é um compiladão, assim, de estudos muito incrível. Nossa, lindíssimo. Muito lindo. Legal, fica a dica, né? E eu acho Fica a muito dica. legal esse estudo autodidata, assim, sabe? Eu gosto bastante. Eu te entendo. Vai se Sempre fui aprofundando. estudando por ler e me virando assim, porque ele traz uma conexão ali com... É como se você estivesse reconectando algumas sabedorias antigas, né? Sim. Sim, e porque, na verdade, o tarô, ele tem que ter o estudo. Eu também não concordo com... Tem algumas pessoas que falam, é só mediunidade. Não. Não. Aham. Não. Calma, Tem que ter o gente. estudo. É perigoso. É, porque a pessoa fala voz da cabeça, né? Mas ele também tem a conexão, é a junção dos dois. E você só vai saber ler tarô de verdade se você ler. Sim. Não adianta querer estudar e não ler. E esse aqui é bem recente, na verdade. Eu também recentemente fui convidada para participar de uma visita lá na maçonaria. E aí um membro lá estava vendendo esse livro, que traz a junção da Cabala Hermética com o tarô, porque tá tudo interligado, né? As cartas ali, a jornada do herói, né? As casas astrológicas. A Kabbalah, os 7 nomes de Deus, assim, tá tudo interligado, sabe? E aí esse livro, eu ainda não terminei ele. Ele é muito... Ele é menor. Mas ele é muito interessante porque ele traz o estudo do tarô de forma alquímica. Então, a gente consegue usar as cartas também para magia. A alquimia, né? E aqui tem toda essa coisa da Kabbalah judaica, assim, ele também é Que bem, legal. bem bonito. Nossa, eu achei lindo. Você viu? Uma ilha toda brilhosa. Uma Nossa, obra mó de linda. arte. Lindíssimo. E ele traz a relação com os deuses da antiguidade. Tipo, cada carta representa um deus. Sim. Sabe? É tudo interligado no fim das contas, Claro, né? né? E isso também que me fascina. A gente começa a estudar espiritualidade e tal, e você vai vendo que tá tudo ligado, assim, nada é separado. Nossa. Nada, não Nada. tem nada separado. Literalmente. Às vezes o que muda é a cultura, o jeito de isso. falar. Mas tá tudo interligado. Ai, nossa, eu amei. Ótimas dicas. Nossa, livros É. muito... Vale a pena. E Flá, assim, você comenta algumas vezes até no seu perfil, né? Quando você não pode procurar uma taróloga, né? Por que quais são essas questões? Tipo, quando não procurar. Quando não procurar, assim, será que eu vou na taróloga ou não? Quais são essas situações? Bom, primeiro é quando você não tá aberta a ouvir uma resposta de verdade, Tá. né? Porque se a pessoa... eu vou dar um exemplo mais clichê, que é aquele, ele vai voltar pra mim, né? Quem nunca? Você não quer ouvir que não vai voltar, de jeito nenhum. É uma possibilidade, você quer ouvir a verdade?
Só não procure uma taróloga se você não quer ouvir a verdade. Pode ser boa, pode ser ruim, mas você tem que estar aberta para ouvir a verdade. Claro. Né? Primeiro ponto. Segundo, é quando você está num desespero muito grande, numa ansiedade muito grande, assim, né? Então, tá num momento muito caótico e precisa de um direcionamento, mas está naquele momento de ansiedade. E o mental muito agitado e aquela ansiedade, por exemplo, de não aguardar, esperar um tempo para consulta. E, por exemplo, né, a minha agenda, graças a Deus, ela é bem cheia e as pessoas têm que esperar o tempo da consulta. E não adianta querer para hoje. Eu falo muito, tarô não é fast food, né? Tarô, não procure tarô quando você quer um negócio para agora. Eu quero agora e é só agora e ponto final. Porque você pode até interferir na resposta com a sua mente. Sim, com a ansiedade, Uma né? dúvida. E aí sai uma resposta que sai errada, porque o mental de quem tá sendo... quem vai se consultar também interfere, né? E aí sai um negócio errado, aí você fala, poxa, mas não deu certo o que você falou, ainda... Mas você não teve nenhuma paciência de esperar um dia certo da sua consulta, porque o tarô, ele é um campo, como eu falei, ele é um campo espiritual. E na espiritualidade, tudo tem o seu tempo certo. Nada acontece por acaso. Inclusive, muitas consulentes minhas, é muito, muito interessante, porque eu tenho lá o dia agendado delas. As minhas consultas, elas não são ao vivo, elas são gravadas. E aí eu gravo a consulta da pessoa, aí eu mando, aí a pessoa fala, nossa, eu pensei em você hoje. É muito isso. Porque ela sentiu, As né? pessoas sonham às vezes com você? Sim, com você também. Falo, nossa, o que eu tô fazendo Que no astral? loucura! Mas é curioso, né? Porque você tá trabalhando, né? E a pessoa, tipo, nossa, gente, é muito mágico. E você acessa o campo da pessoa, né? Como você tava dizendo. No momento que você tá fazendo a leitura, você tá entrando na história dela, nas sensações, né? Na vida Sim. mesmo. E eu falaria também, eu acho que você pensa da mesma maneira que eu. Até pra quem vai tirar o tarô pela primeira vez, tomar muito, 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 muito cuidado com terapeutas que fica te falando que fizeram magia pra você. Ai, sim. E aí te cobram 10 mil reais, 5 mil reais pra desfazer essa magia, que ela não Olha, nem existe. sabia disso, Gente, eu tenho exemplares também, tá? Tenho uma consulente muito querida, inclusive. Se tá me assistindo, você sabe quem é. Que ela fala comigo sempre, né? O quanto ela agradece de ter me achado, porque ela já gastou 30 mil reais. Meu Deus, gente. Não. Com uma taróloga, que todas as vezes que ela ia fazer leitura, falava que ela precisava fazer magia pra limpar, tipo, o campo, que tinha obsessor e não sei o quê. 30 mil reais. 30 mil reais. Nossa. E aí fez magia de amarração, Não. fez um monte de coisa. E ela me falou, hoje a vida dela, agora que ela tá começando a se organizar, mas a vida dela ficou um caos. Ela, tipo, teve que se endividou um monte, pegou dinheiro emprestado pra isso, sabe? Então eu sempre falo, gente, toma cuidado. Toma muito cuidado. Desconfia de tarólogo que terminou sua consulta e fala, ó, aqui tem um negocinho que você precisa resolver, tem que fazer uma magiazinha e, ó, é só 1.000zinho pra eu fazer pra você. Desconfia. Desconfia muito. Peça uma segunda opinião, né? gente? Não, Pelo amor de Muito. Deus. Ou aquela leitura, tipo, muito, muito, muito caótica. Você sai da leitura e fala, meu, o que é isso? Sai 10 vezes pior. E porque, assim, na minha visão espiritual, quando eu vou me consultar com você, um exemplo, a comunicação é dos meus mentores com os seus. Querendo ou não, eu vou estar entrando na sua egrégora ali um pouquinho. Eu vou estar abrindo o meu campo para quem está ali do seu lado. Se eu, leiga, pessoa fulano, ciclano, leigo, conversa com uma taróloga, cartomante, que tá com uma egrégora bagunçada, que tá toda lascada, cheia dos bichos ruins, meu, isso vai pegar em você. Você vai voltar da leitura com 10 obsessor nas costas. Não tem como. E você tá falando, já que você entrou no assunto, eu vou falar. Né? Eu pensei em falar todos, falei, deixa não. Então, estão todos aqui, né? Tô sentindo aqui. Então, até nessa conversa, como é uma conversa sobre o tarô, eles estão aqui nos orientando, nos guiando, para orientar qual a mensagem que a gente está passando para as pessoas. Sim. Então, é muito mesmo, é muito sério, não é muito brincadeira. Já aconteceu comigo no começo, quando eu ainda... né, era inexperiente, eu não acreditava em mentor. Nossa. Não, eu ainda quero fazer um vídeo de eu falando lá atrás. Uma comparação. Meu tarô não tem nada disso. Aí a minha cigana assim, do meu lado.
Tipo, tá bom. Quero fazer esse vídeo. Já aconteceu de eu abrir uma leitura para uma pessoa que ela tava com muitas más intenções, né, em relação a outra pessoa lá de quem ela queria saber. E aí depois eu fiquei carregada. Eu fiquei muito carregada. Começou... Gente, a minha mesa, eu tenho a mesa de tarô e tinha uma prateleira em cima, assim, com os meus livros. Caiu essa prateleira em cima da minha mesa, do nada. No meio da noite, ela, assim, despencou. Uau. Aí eu falei, opa, sabe? Calma aí, né? Tem que tomar cuidado. Graças a Deus, hoje, as pessoas que chegam até mim, eu tô muito firmada espiritualmente. Então, quem chega até mim já é pra chegar. Quando não é pra ter a leitura, acontece alguma coisa, a pessoa desiste, não dá certo o link do pagamento, ele para de funcionar. Acontece. A pessoa, não, eu vou fazer, do nada some. Ou o link não vai, o Pix, ai, deu pau, não vai. Não dá. Ou a pessoa marca e tudo dá errado. Você fala, então não é pra fazer comigo. E deixa aí, porque não é o momento, porque é perigoso. Eu acho assim, na minha visão, é até mais perigoso pro tarólogo, assim, pra taróloga. Porque ela que tá mexendo muito no campo ali. E quando você mexe no campo de uma pessoa, e falando da visão sistêmica, você não tá mexendo só no campo daquela pessoa. Sim. Você tá mexendo no campo de todo mundo que tá com ela, de quem ela tá perguntando, da mãe, do pai, do filho, do... Então, Vai, eu acho que assim, queria que você comentasse um pouco do que vem mais recorrente na sua mesa. Eu sei que você comentou alguns casos, né? Mas assim, de perguntas mesmo, que é mais frequente. E depois, se você pudesse me falar coisas que as pessoas não te procuram muito, mas que o tarô funciona também, sabe? Tá. Muito frequente é relacionamento, né? Muito. Eu trabalho muito com confirmação de ligação espiritual, né? Então, principalmente as pessoas, né, têm essa pegada de querer saber chamar gêmea, que é uma parte também do meu trabalho, que eu trago essa informação. Então, eu faço muita confirmação de ligação espiritual. Isso é o mais, assim, é o top. Relacionamento, né? Mas o que eu gosto bastante é que eu tenho muitas consulentes, e muitos também, que pedem o tarô para trazer uma visão interna. Então, trazer uma mesa, assim, eu tenho mesas que eu chamo mesa geral, amor, finanças, que é para olhar para dentro de você, sabe? Que aí é aquilo que eu falei, que tem os bloqueios, tem as crenças limitantes, o que fazer para conquistar seus objetivos. Pedem bastante também. E eu fico super orgulhosa, assim, quando me... bom. E o que não pedem tanto, que dá para usar... Eu acho que é muito nesse sentido mesmo de... principalmente trabalho, sabe? Trabalho, conquistas pessoais, profissionais. Perguntar o que fazer para chegar em X. Uhum. E não só perguntar, vou conseguir. Vou conseguir. Não, é o que eu devo fazer para conseguir. Isso é muito pouca gente que me pergunta. E às vezes o tarô, ele vem dando uma bronca. Eu vou dar um exemplo, que é bem comum, assim, acho que pra você também. Então, tipo, eu vou conseguir passar no concurso tal, na prova tal. Aí eu, tipo, tá. Quando eu abro o tarô tá tipo... Amada, você vai ter que deixar de fazer isso. Você vai ter que focar nisso, naquilo, pra você conseguir. Então, não existe, tipo, você vai ou não. Até porque eu acho que isso é uma pergunta perigosa. Porque você chega pra você falar, vai. Aí a pessoa, tá bom. Aí não faz mais nada. Não faz nada, né? Aí depois a culpa é nossa. Assim, coincidentemente ou não... Eu atendi um caso assim, semana passada, de uma moça que está estudando para concurso, e ela perguntou, eu vou conseguir passar? Aí saiu na mesa dela, saiu assim, se você estudar, você vai. Óbvio assim. Parece... Aí tem algumas pessoas que eu sei que ficam irritadas com essa resposta, porque é óbvio, mas é óbvio. É isso, gente, o óbvio às vezes precisa ser dito, tá? Ela sabe disso, entendeu? Aí tem que ter um joguinho de cintura, mas fica, meu Deus, como eu falo isso? Ó, tá dizendo aqui, aí você fala, né? Tá dizendo aqui que você precisa se dedicar, focar bastante essa semana, né? Tipo, você começa... Não, saiu até assim, você precisa parar de sair, de ir pra bar, de ver se tem que parar e focar nos estudos, você passa, mas... mas isso eu sei. Mas então vamos fazer, que tal? Não é assim que funciona. Não, tem algumas perguntas, essa, por exemplo, que às vezes eu olho a pergunta e eu falo... Mas eu não preciso abrir o tarô pra responder isso, entende? A gente já responde. Só vai nem tá aqui, né? Mas aí ele vem como uma confirmação. Porque isso também, eu acho que é uma forma que eu gosto de usar o tarô. A confirmação, porque...
dar um exemplo, eu já sei que eu tenho que fazer tal coisa e que eu vou conseguir. Mas se eu tirar uma cartinha, daí sai uma carta que te confirma. Aí você, nossa. Isso é muito bom. Isso ajuda, legal, né? É uma ótima ferramenta, a gente imagina. Aí, eu tô na dúvida, será que eu faço isso, eu faço aquilo? Porque, né, tipo, qual é o caminho mais certo? Qual o modo de estudar mais certo? Enfim, é muito, muito interessante. Agora, Flávia, eu vi que você fala bastante nas suas redes sociais sobre as consultas gerais, né? Dessas consultas que o pessoal faz uma leitura geral pra, sei lá, o ano, ou pra signos abertos, né? Ou pessoas de modo geral. Como que é a sua opinião sobre isso? Assim? Eu já fiz muito, né? Eu fiz muito por quê? Porque é o que dá engajamento. Não tem jeito. Só que, não é que não funcione, mas eu sou contra. Por quê? Funciona, mas é um direcionamento muito raso. A pessoa... Aí, vou dar um exemplo, a sentença, né? Eu vou usar um exemplo, assim. Essa minha consulente, eu tive uma consulente que saiu que ela ia se mudar. Do nada, assim, ela saiu lá que ela ia se mudar para outro país. E ela não estava esperando isso, ela não estava preparada, nada. E ela recebeu aquela notícia como um baque, porque ela falou assim, mas o que eu vou fazer com a minha família? Imagina se isso é uma leitura geral, né? Você entra lá, aí sai lá a leitura geral. Olha, você vai se mudar para outro país. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas e agora o que eu vou fazer? Minha família, meu cachorro, minha casa. Na leitura coletiva, você não vai ter um direcionamento específico, um direcionamento certeiro, um aconselhamento. O que você faz, então, com essa informação? É informação e pá. Sim. Porque ela pode vir, assim, nossa, de muitas maneiras. Sim. Morar fora ou viajar pra fora, tipo... E eu entendo o seu ponto, porque numa leitura geral fica muito, tipo, jogo no ar. E agora? O que eu faço com ele? E agora, sabe? Eu acho que as pessoas que estão assistindo tendem a tentar se encaixar nisso, né? Talvez. Então, tipo, achar alguma coisa na vida que fala, não, isso vai acontecer comigo, sim. Então, o que você tá dizendo é muito abrangente, né? Eu vi um vídeo recentemente, porque assim, eu não curto muito, porque eu tenho uma opinião bem parecida com a sua em relação a isso. Mas de vez em quando, tá lá no YouTube, eu falo, deixa eu ver as energias aqui pro meu signo. Mas não posso levar tanto a ferro e fogo. E aí teve um que eu achei muito perigoso. Porque a taróloga em si, ela fala, tem alguém mentindo pra você. Tem alguma amizade familiar ou romance com, né, traiçoeiro e nananã, porque essa pessoa... Aí eu fiquei tipo... Nossa. Não, aí quem assiste fica paranoico. Aí você já começa a andar, você fala, nossa, mas quem tá mentindo pra mim? Mas quem tá me traindo? E agora? Não, porque falaram que tem alguém me traindo. E aí? Já manda o marido embora de casa, já briga com a mãe, porque acha que a mãe não sei o quê, que a irmã é falsa. Aí uma coisa que eu passei na época que eu não tirava, eu assistia muito vídeo, muito. Teve uma vez que eu assisti um vídeo assim, e aí o tarólogo lá falou assim, tem uma pessoa da sua família que vai morrer. Nossa, no vídeo coletivo. Cara, eu passei 3 semanas em luto. Não morreu ninguém. Mas eu passei 3 semanas em luto, assim, com isso. Então, eu acho que não é que não funcione. Na verdade, funciona, né? Até na época que eu tirava, assim... até eu ficava meio assustada. Mas é porque a pessoa recebe uma informação rasa, que, sabe? Joga, assim, no ar... E a gente não sabe quem que tá lá do outro lado. Às vezes as pessoas estão com problema, sabe? E aí recebe aquela informação e ficam pior. Sim. E aí, né? O que você faz? Eu sei que é polêmico, mas é isso que você falou. Tipo, dá muito engajamento, assim, e tal. Eu vou falar. É isso que dá engajamento. Tarô é isso que dá engajamento. Mas hoje eu escolhi não ir por esse lado. Tem uma grande responsabilidade, né? Eu acho perigoso. Talvez, tipo, a energia do mês. Mais focado na energia e não em acontecimentos. Mas aí não vai dar tanto engajamento. Aí não dá. Eu tô me sentindo assim. Mas assim, eu gosto, por exemplo, eu posto de vez em quando nos meus stories. Vamos tirar um conselhinho pra vocês pra hoje. Aí eu uso, só que aí eu não uso tanto tarô, uso mais um oráculo. Sim. Porque o oráculo, a pessoa, ela pega a mensagem, ela lê, ela vai interpretar pra ela, né? Sim. Aí eu acho bacana, mais leitura, assim. Eu voltei a fazer, veio muito forte, assim, tipo, os mentores falando, Beatriz, vamos voltar, mas é conselho semanal. Então, a energia da semana, e a pessoa escolhe o cristal, e aí tem aquela carta que ela escolheu, e aí tem aquela energia. Mas com dicas e conselhos, mas não nada determinista, assim. Aí, pra mim, tá saudável, sabe? Não, mas aí é bom, porque a pessoa recebe...
E ela segue e beleza, né? Eu gosto Nossa, assim. Flávia, foi muito, muito gostoso o nosso bate-papo, assim, muito esclarecedor. Ah, já acabou? Eu passo muito rápido, Passa né? muito rápido, né? Mas foi muito esclarecedor mesmo, assim. Eu acho que, pra mim, em especial, que nunca tive muito contato com tarô em especial, foi bom e se aprofundar um pouquinho mais com o seu conhecimento, principalmente. Acho que nossos ouvintes também, né, Bê? Porque a gente sempre traz um tarô, mas a gente sempre tá muito avançado no assunto, sabe? Eu fiquei me perguntando, será que o pessoal tá entendendo? Será que eles estão se identificando? Então, eu quis trazer esse episódio mais voltado pro início mesmo, pra introduzir, né? Então, por favor, deixe as suas redes sociais, o seu contato, para que as pessoas que têm interesse em passar com você te achem. Tá bom. Vocês vão me achar lá no Instagram, é @líriodoscampostarô. Tarô com um T no fim. Maravilhosa, né? Nossa, perfeito. Estou encantada. Ainda Obrigada, mais com, gente. nossa, essa egrégora que se forma, assim, é muito, muito legal. Eu Muito queria, pra feliz. finalizar, Por favor. oferecer uma cartinha aqui do Sistêmico pra vocês. Pode ser? Pode, Dá vai ser tempo? legal. Tá, sim. E ele é um conselho que ele é bem isso que você falou. Ele é um conselho. E sabe que ele é muito legal? Ele traz uma frase, assim como na constelação familiar que tem aquelas frases de liberação, ele vai trazer isso pro que vocês estão precisando Ai, que bom. nesse Nossa, momento. eu já vou adquiri-lo. Eu tô Ele é muito sentindo bom. muita necessidade disso nos atendimentos. Então, receba como um sinal. Maravilha. Ai, é muito legal isso, gente. Ele é lindo. E aí, aproveitando só, né, uma forma que eu gosto de trabalhar, eu peço licença aos mentores e guardiões da Bia e da Jenny para abrir esse campo. E podem pegar cada uma cartinha que sentir e ler a mensagem. Ai, vamos ver. Forte. Fez sentido? Muito, 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 Nossa, muito. que lindo. Até porque os mentores em si, eles estão tipo, Beatriz, você precisa. A fase final, perdoar. E eu tô tipo, E saiu seu perdão. sim, finalização de ciclos também, né? Então, Dentro dessa questão do perdão. E aí eu fico tipo, não, eu não consigo. Eles conseguem sim. É engraçado, porque assim, eu fiz 27 anos agora, né? Dia 13. E me veio muitas questões, assim, da vida. Em especial, eu fiquei tipo, nossa, sabe? Eu não sei se eu tô vendo... Se eu tenho uma perspectiva da vida, se eu vejo a vida com meus olhos. Ou se eu ainda vejo, sei lá, com os olhos da minha família em si, sabe? E aqui tá dizendo realmente que, tipo, você escolher viver a plenitude, sabe? Tipo, do que você é, do que você gosta, do que você sente. É muito, muito mágico, muito bonito. é isso. Muito obrigada. Nossa, Eu que agradeço, gente. muito obrigada. E esse aí, eu vou até tirar uma foto dele. Claro, pode tirar. E é lindo, né? Muito É, bonito. Bela Vieira. Lindo, maravilhoso. Maravilha. Então, é isso. Muito obrigada, Flávia, pela sua Ai, presença. Eu que agradeço. Bom, pessoal, obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor. Lembrando que esse podcast, ele é patrocinado pelo aplicativo do Stardate. Então, se você está buscando relacionamentos, amizades, baseado em astrologia, aí para você filtrar os seus signos favoritos. Então, não deixem de baixar o aplicativo. E também seguir a gente nas redes sociais, Instagram, no TikTok e se inscrever aqui no canal do YouTube pra gente continuar fazendo esses episódios pra vocês. Muito obrigada e Até mais. até a próxima.